Olá, meu lindo, olá, minha linda. Eu sou a professora Josi Monteiro, do canal Luz do Saber. E a gente vai fazer essa parte introdutória de análise combinatória, falando hoje de fatorial. Tá? Então, aqui, o que a gente tem que saber de fatorial? Fatorial ele é representado por esse símbolo aqui de exclamação e definido como n fatorial. O n fatorial, ou também chamado de fatorial de n, é a multiplicação de n por todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2. E aí eu vou tirando n menos 3, n menos 4, até chegar em 1. 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu trouxe para vocês algumas definições para a gente entender esse conceito na prática. Para o 0 fatorial e para o 1 fatorial, eu já tenho os valores tabelados, tá? Então, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1. A partir do 2, aí a gente vai começar a usar essa regrinha. Eu começo com ele e aí vou multiplicando pelo seu antecessor até chegar em 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 3 fatorial começa com 3 e aí eu vou multiplicando pelo seu antecessor até chegar em 1. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. E isso segue 6 fatorial, 7 fatorial, 8 fatorial, 9 fatorial. Independente do fatorial, você começa com fatorial e vai multiplicando sempre pelo antecessor até chegar em 1. O que tem que ficar claro para a gente fatorial? Fatorial, ele é referente aos números naturais. Sempre que eu falo de fatorial, eu estou falando de número natural. Então, não existe fatorial de número negativo, de número decimal, de fração ou de qualquer outro número de outros conjuntos. Sempre que eu falo de fatorial, eu estou falando do conjunto dos números naturais, certo? Outra coisa, se eu tiver 3 fatorial, isso aqui é diferente de um 3 puro, tá? Todo número com fatorial é diferente dele puro, né, como natural. Por quê? 3 fatorial, tá aqui, gente, ó. É uma multiplicação do 3 pelos seus antecessores até chegar em 1. Então, 3 fatorial é 6. E 6 é diferente de 3. Tá? Então, eu não posso esquecer desse conceito. Tranquilo? Vamos agora ver aqui alguns exemplos. Simplifique a expressão 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Como é que eu vou começar a fazer essa simplificação? Você primeiro olha para o maior, aí você vai desenvolver o maior, ou seja, vai multiplicá-lo pelos seus antecessores e para quando chegar nesse menor que você vai cortar. Então, quem é maior? 6 fatorial ou 3 fatorial? 6 fatorial é maior. Então, eu vou começar essa multiplicação até chegar nesse 3 fatorial para poder cancelar. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Notem que eu coloquei o fatorial lá, tá? Para poder cortar aqui. Eu só tiro esse fatorial quando eu desenvolvo até chegar em 1. Se eu parar no meio do caminho antes de chegar em 1, eu tenho que obrigatoriamente colocar esse fatorial no final. Aí eu cancelei aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Sobrou quem? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. É o resultado aqui da minha simplificação. No exemplo 2, eu quero simplificar a expressão 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. É a mesma regra. Olho para o maior, independente se ele está no numerador ou no denominador. E aí desenvolvo até chegar naquele que eu quero cortar. Então, aqui, olhando numerador e denominador, eu já estou vendo que maior é 4 fatorial. Então, é esse 4 fatorial que eu vou desenvolver para cortar com aquele 3 fatorial lá de cima. Então, eu deixei aqui quieto esse 3 fatorial
E aí desenvolvi. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Eu parei no 3 fatorial porque tem o 3 fatorial lá em cima, então parei para cancelar, tá? E esse 2 fatorial, ele não vai entrar nesse cancelamento, você desenvolve até chegar em 1. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Aí fiz o cancelamento lá do 3 fatorial com esse 3 fatorial. Notem que quando eu cancelei, sobra 1 lá em cima da multiplicação, tá? Eu nunca posso cancelar e excluir o numerador. Está errado. Porque todo número existe um 1 que está multiplicando esse número. Ele está ali oculto, mas ele está ali. Então, quando você cancelar aqui em cima o seu numerador, não extinga ele. Você coloca um 1 no lugar, deixa um 1 no lugar. Aí, vamos ver o que sobrou aqui embaixo no denominador. Sobrou 4, botei lá. Vezes, resolver essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. Repetir 1, 4 vezes 2, 8. Então, a minha simplificação aqui deu 1/8. Tranquilo? Vamos para o próximo. Simplifique a expressão 5 fatorial dividido por 3 fatorial mais 2 fatorial. Gente, eu tenho que prestar muita atenção aqui, porque no exemplo anterior eu não tinha soma nem subtração, né? Eu tinha uma multiplicação. Na multiplicação eu posso fazer os cancelamentos, mas toda vez que eu tenho soma e subtração, tanto no numerador quanto no denominador, eu não posso fazer esse cancelamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver todo mundo, todos os fatoriais, até chegar em 1, tá? Ou usa o valor aqui da tabela direto. Depois eu vou falar isso aqui. Então, vamos lá. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Desenvolvi todo mundo até chegar em 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mais 2 fatorial, 2 vezes 1. E aí eu fiz a multiplicação aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Repetiu 120, embaixo fiz essa soma. 6 mais 2, 8. Aqui eu fiz uma divisão, ó. 120 dividido por 8, 15. Se não desse divisão exata, você pode simplificar, tá? Simplificar é dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Se não der divisão exata, você pode simplificar na boa. Aqui também, uma outra coisa que você poderia fazer é já usar aqui o valor direto, tá? Ou tabelado, ou você faz a multiplicação aí e já joga o resultado. O que é 5 fatorial? É 120, ó, já tá aqui, ó. Aí eu já colocaria aqui 120. 3 fatorial é 6, né? Já colocaria 6. 2 fatorial é 2, tá? Aí eu eliminaria esse passo aqui. Você pode fazer isso também, tá? Tranquilo? Vamos para o exemplo 4. Resolva a equação n menos 4 fatorial igual a 120. Notem que eu tenho no primeiro membro um fatorial. No segundo membro eu tenho 120 puro, não está em fatorial. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse 120 em fatorial. Como é que eu faço isso? Você vai ver qual é o fatorial correspondente. Aqui já olhando de cara, eu já estou vendo que 120 corresponde a 5 fatorial. Então eu vou fazer essa troca aqui, ó. Deixei o n menos 4 fatorial, só repetir aqui. E o 120, troquei pelo fatorial correspondente 5 fatorial. E se fosse um número que não estivesse aqui nessa tabelinha que eu dei? Você ia aí na sua calculadora fazer essas multiplicações, até ver o número. Você ia botar lá 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7, até chegar naquele número que você estaria aqui, né, no segundo membro, e aí esse seria o fatorial correspondente. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, como ficou fatorial e fatorial, o que eu posso fazer? Posso cancelar aqui, ó, esses fatoriais. E aí, desço o número do jeito que eu estou vendo. Então, aqui sobrou o quê? N menos 4. E aqui sobrou 5. Daqui eu fiz uma equaçãozinha simples. Quem tem N de um lado, quem não tem do outro. Então, eu coloquei aqui N igual a 5. Já está do outro lado, não mexi o sinal. E esse menos 4, que está negativo no primeiro membro, joguei para o segundo membro positivo.
Então, n é igual a 5 mais 4 é igual a 9. Como a gente está falando de equação, toda equação tem conjunto solução, tá? Então, o conjunto solução aqui seria o 9. Tranquilinho? Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu quero resolver a equação n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 20. Como é que eu vou fazer isso? Você vai usar o mesmo critério que a gente estava usando até agora. Você desenvolve o maior para cortar com o menor. Entre n fatorial e n menos 2 fatorial, o maior é n fatorial. Porque n menos 2 já perdeu 2 aqui, né? Então, o n fatorial é o maior. E como eu desenvolvo o n fatorial? Usando o mesmo raciocínio, que é a multiplicação dele pelo seu antecessor. Então, n, antecessor de n, n menos 1. Antecessor de n menos 1, n menos 2. E assim vai até chegar em 1. Como aqui, nessa equação, eu já tenho n menos 2 aqui no denominador, então não preciso desse restante aqui, certo? Eu posso parar muito bem aqui no n menos 2 fatorial, e aí eu já faço esse cancelamento aqui, tá? Então, vamos lá. N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Tá? Aí eu fiz o cancelamento com o denominador aqui. Sobrou o quê? N, que multiplica n menos 1. Esse 20 igual a 20. Aqui eu vou fazer o quê? Uma distributiva. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. Esse 20 aqui que estava positivo no segundo membro, passei ele para o primeiro membro trocando o sinal. Então, ele ficou menos 20. E aqui, gente, eu fiquei com uma equação do segundo grau. Para resolver, eu vou ter que usar delta e Bhaskara, tá? Isso aqui nunca mais vai largar a gente na vida, né? Então, vamos lá. Para quem esqueceu, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui no passo a passo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é tirar aqui o ABC, tá? Lembrando que ABC são aqui os coeficientes, e os coeficientes são números. Quem é o A? É um número que está multiplicando o n ao quadrado. Como não tem nada aqui multiplicando, tem esse 1 que está oculto, né? Então, na verdade, tem um 1, né? 1. O B é um número que está multiplicando o n, então tem menos e 1 que está oculto aqui, tá? Então, menos 1. E o C é o termo independente que está sozinho sem letra, menos 20. Lembrando sempre que eu tenho que olhar o sinal da frente, tá? Para não dar erro depois. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Quem é o meu B? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Quem é o meu A? 1. Quem é o meu C? Menos 20. Todo número ao quadrado é positivo. Então, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Aqui eu fiz um jogo de sinal, ó. Menos com aquele menos, mais. 4 vezes 1 vezes 20, 80. 1 mais 80, 81. Então, o meu delta é 81. Agora, a fórmula de Bhaskara. Essa aqui, né, que a gente já está bem familiarizado. X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. No passo a passo, menos da fórmula, o meu B é menos 1, vou ver aqui, mais ou menos, raiz, o meu delta é 81, botei lá. Passo de fração, 2 vezes o meu A, que é 1, botei aqui. Menos com menos, mais ou menos, raiz de 81, 9, 2 vezes 1, 2. Quando chega aqui para o n' e n duas linhas, eu botei aqui a variável n, gente, porque é o que está na nossa equação, tá? Esse x aqui é da fórmula de Bhaskara, e aí eu desenvolvi tudo na variável n, porque a minha equação está em função de n. Quando chega aqui no n', eu vou fazer essa soma dividido por 2. 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. Para o n duas linhas,
eu vou fazer essa subtração aqui e vou dividir por 2. 1 menos 9, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Lembra que eu falei com vocês? Fatorial é sempre um número positivo. Então, esse número negativo aqui, ó, não serve. Então, eu vou considerar um número positivo. Então, meu conjunto de solução seria 5. Tranquilo, gente? Essa é a introdução que é fatorial. E para terminar, eu vou deixar aqui para vocês um trechinho de uma música. Hoje eu escolhi a música Alívio, de Jessé Aguiar, que diz assim: "Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar." Tá bom, meus amores, que vocês fiquem com Deus. Qualquer dúvida, você volta essa videoaula, pausa naquilo que te causou dúvida, reveja e até a próxima, tá? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.